O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas das justiças, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A paz do Senhor Jesus, a você que veio hoje ouvir a palavra de Deus e está comigo. Eu sou a missionária Bruna e hoje tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Davi, antes de ser rei de Israel, foi pastor de ovelhas, como está escrito na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Creio que Davi, quando escreveu o Salmo 23, pensava em todo o seu cuidado para com as suas ovelhas, e tomou isso como exemplo do cuidado de Deus para conosco. Por isso ele disse que o Senhor é o meu pastor. Davi sabia que Deus, sendo seu pastor, cuidaria dele, assim como ele cuidava das ovelhas. Deus tem cuidado de cada um de nós, pois a graça do Senhor nos basta. Salmo 23. Porque ele fala de uma experiência pessoal que cada uma pessoa deveria ter com Deus. Primeiro, o Salmo fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não significa que Deus nos dará tudo o que queremos, mas sim nos dará tudo o que precisamos. Mas isso só acontecerá se o Senhor for o seu pastor, ou seja, se Ele estiver conduzindo a sua vida e se você fizer a vontade dEle, escolhendo os caminhos que agradam. O Senhor Jesus disse que Ele é o pastor e que as ovelhas ouvem a voz dEle. Para o Senhor ser o seu pastor e nada te faltar, é preciso você se tornar ovelha de Jesus, ou seja, obedecer, andar no caminho que Ele quer, não fazer a sua própria vontade. Ainda que você diga: missionária, mas a minha vontade não é de pecar. Mesmo assim, temos que fazer a vontade que agrada a Jesus e não só a nossa. Se estamos vivendo de acordo com a vontade de Jesus, então estamos seguindo o Senhor como suas ovelhas. Portanto, tudo começa com compromisso e obediência. Se estou comprometido como ovelha para obedecer e seguir o Senhor, então Ele está comprometido comigo para cuidar de mim e vai me dar tudo o que eu preciso. E o Salmo diz também: nada me faltará. Que lindo, né? É tudo o que precisamos ouvir nesse dia. Está faltando o que na sua vida? Vocês sabiam que a ovelha, ela é um animal indefeso, incapaz de se cuidar sozinha? Ela necessita do cuidado do pastor. E Cristo tem toda a condição para cuidar de cada um de nós. Descanse e confie no Senhor, pois na hora certa, Ele sempre tem a resposta de suprimento para você. Ele não vai te deixar faltar o alimento. Ele não vai deixar te faltar a direção, Ele não vai deixar te faltar a companhia, Ele não vai te deixar faltar o consolo do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus, Ele faz tudo para cuidar das suas ovelhas. Ele protege de todo perigo e Ele supre todas as nossas necessidades. Ainda que reclamemos da vida, ainda que falamos: nossa, tá faltando tudo na minha vida, muitas vezes temos uma ilusão de um sentimento de falta. Você sabia que isso pode ser do maligno? Pessoas que reclamam de tudo, que falam que tudo está faltando na vida. Meus irmãos, Deus nos deu pão
e achamos que falta manteiga. Deus nos dá a manteiga e achamos que falta o queijo. Deus nos dá o queijo e achamos que falta o presunto. Afinal, quando Deus nos deu o pão, toda a nossa necessidade já estava plenamente suprida. Ao pensar assim, podemos dizer: graças a Deus, obrigado, Jesus. Quando os israelitas atravessaram o deserto, Deus deu maná para eles. Nunca faltava o alimento para aquele povo, mas o povo nunca estava satisfeito, sempre reclamando. Meus irmãos, Jesus nunca vai deixar nos faltar nada se formos ovelha dele, se formos obedientes à palavra dele. Mas hoje, Jesus está nos ensinando uma grande lição. Vamos ser gratos pelo que nós temos. Vamos confiar e entregar nas mãos dele, porque ele é o seu pastor e ele não vai deixar te faltar nada. O que precisamos, o Senhor tem nos dado. Ainda que não seja tudo o que queremos, mas Deus sabe o que realmente precisamos. Se alguns desejos não foram atendidos ainda, saiba que Deus tem um tempo certo para tudo. E o Salmo diz também: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E a vereda é um caminho estreito. Davi se lembrava de que quando conduzia as ovelhas, encontrava-se com animais que queriam devorá-las. E ele chegou a matar um leão e um urso para proteger as ovelhas. Do mesmo jeito, encontramos o diabo, que ruge como um leão tentando nos destruir. Deus nos protege, Jesus nos livra. Deus nos mostra que passava, ele conseguia deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Quantas pessoas para dormir têm tomado remédio? De repente até você que está me ouvindo, você possa me dizer: missionário, tá difícil para mim dormir. Eu não consigo dormir porque eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão, eu sofro de angústias. Ei, Jesus tem que estar com você, Jesus tem que ser o seu pastor e ele te faz descansar, confia nele. E ainda diz mais esse salmo lindo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Algumas vezes, Deus nos dá muito mais do que aquilo que precisamos. Então, passamos a ter uma abundância. O nosso cálice se enche ao ponto de transbordar. Então, podemos ter a alegria de compartilhar com o nosso próximo, com a nossa família, com os que estão necessitados, não deixando que ele fique com fome, com sede e com frio. E Davi disse também que Deus prepara uma mesa perante ele, na presença dos inimigos. Ei, não se preocupe, Deus está vendo tudo. Essas pessoas que estão contra você, falando de você, ei, se acalme. Deus está preparando uma mesa onde você vai ter abundância e os seus inimigos vão ver você sendo ungido, ou seja, você recebendo o seu milagre, você recebendo as suas promessas, você sendo honrado por Deus. Mas não esqueça, o Senhor tem que ser o seu pastor. O último versículo nos mostra que essa nossa caminhada com o Senhor é eterna. Aonde diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ele diz que certamente, ou seja, com certeza, a bondade e a misericórdia de Deus estarão com ele todos os dias da vida dele. E em gratidão a isso, ele vai habitar na casa do Senhor. Será que você tem sido grato ao Senhor? Será que você tem tirado um tempo para ir à casa de Deus, agradecer, orar, ser fiel? Depois de atravessarmos o vale da sombra da morte, neste mundo, entraremos na casa do Senhor. Lá não haverá mais inimigos nem mal algum. O Salmo 23 fala da jornada do salmista durante a vida dele. Como a ovelha que caminha com o pastor durante todo o dia,
Quando se aproxima a noite, as ovelhas são recolhidas. Assim será conosco. Seremos recolhidos um dia. O Senhor Jesus vai vir nos buscar, aonde passaremos com Ele a eternidade. Jesus disse em João, no capítulo 14, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. E no versículo isso, a graça do Senhor nos alcança e nos sustenta para continuarmos em direção à vitória. Vamos orar comigo em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é um Pai bondoso. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor cuida do seu rebanho e eu creio que nada vai nos faltar. Obrigado, Senhor, mesmo estando em meio a tantas lutas, o Senhor me faz voar como águia. O Senhor não deixa faltar nada na minha casa, ainda que não seja tudo o que eu quero, mas é tudo o que eu preciso no momento. Obrigado, Senhor. O Senhor é o meu pastor e, além disso, o Senhor é a rocha da minha vida. O Senhor é a minha salvação. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.